várias potências chegaram a ter a hegemonia do mundo em várias ocasiões. Uma que transcendeu ao ponto de marcar a transição entre a era moderna e contemporânea foi o primeiro Império Francês do lembrado Napoleão Bonaparte, que se estendeu rapidamente por grande parte da Europa e se tornou o pesadelo das diversas monarquias absolutistas. Apesar da rápida expansão, seu declínio também foi veloz. Você quer conhecer este período significativo da história mundial? Então, fique até o final do vídeo. Como sempre, vamos ver o contexto. E como você pode imaginar, temos que voltar à Revolução Francesa, na qual o antigo regime de Luís XVI é abolido após a revolta dos franceses, dando início à Primeira República Francesa. Tudo isso inspirado pelas ideias do Iluminismo. Durante este período, 3 formas de governo se sucederam. O primeiro, a Convenção Nacional, baseada em uma Assembleia Constituinte, onde se destaca o reinado do terror, com cerca de 1.300 execuções para reprimir ações contra-revolucionárias. E claro, diante da ameaça do republicanismo, as diversas monarquias da região não ficariam de braços cruzados. Por isso, neste período, se formaria a primeira coalizão na qual Áustria, Reino Unido, Prússia, Espanha, Portugal, Nápoles e Sardenha se aliam para invadir a França e deter a Revolução. No entanto, os franceses conseguem resistir e, além de manter a República, conseguem trazer a Espanha para o seu lado, anexar a região alemã da Renânia, os Países Baixos austríacos, e transformar os Países Baixos em seu primeiro estado satélite, agora denominado como República Batava. No meio deste primeiro conflito, o sistema governamental mudaria para o Diretório em 1795, ano em que entra em cena Napoleão Bonaparte, que no comando do exército da frente na Itália consegue acordos com Viena. Com isso, sua reputação iria subindo pouco a pouco, Viena. Com isso, sua reputação iria subindo pouco a pouco, mas provavelmente o episódio que levaria Napoleão à fama seria durante o conflito contra a Segunda Coalizão para tomar o Canal de Suez, importante ponto geoestratégico do Reino Unido para a Índia. Embora não tenha alcançado seu objetivo, isso significou a redescoberta das maravilhas do Antigo Egito. Apesar dessa derrota, a longo prazo, a Segunda Coalizão acabaria sendo benéfica, pois a França consegue manter a República e, diante das hostilidades britânicas, ganha um novo aliado, a Dinamarca. Além disso, consegue novas repúblicas irmãs ou satélites como a Suíça, agora a República Helvética, e alguns estados italianos. E como a França conseguia ganhar aliados tão rápido? Bem, como você verá, as ideias de abolição dos antigos regimes monárquicos estavam ganhando popularidade. Enfim, voltando a Napoleão, seu próximo passo seria, em novembro de 1799, aproveitando a fraqueza política do Diretório e uma suposta conspiração, o Diretório é derrubado e inicia-se o consulado com Bonaparte como primeiro cônsul, embora ainda acumulando todo o poder até se proclamar como cônsul vitalício. A ascensão de Napoleão ao poder seria uma nova ameaça para a paz falida. Eles se organizariam para uma terceira coalizão, agora formada pela paz falida. Pelo Reino Unido, o Sacro Império, Áustria, Rússia e Suécia. No meio deste novo conflito, Napoleão se proclama como imperador em uma cerimônia na Catedral de Notre-Dame, na qual ele mesmo coroa a si e a sua consorte Josefina. O primeiro Império Francês havia nascido. A Revolução Francesa era justamente um levantamento contra a monarquia. Pois a este ponto, Napoleão era já visto por muitos como o salvador que a França precisava para evitar cair nas mãos das monarquias estrangeiras que queriam impor o antigo regime. Desde o início de seu governo, Napoleão foi levantando a debilitada economia francesa, embora tenha tido que fazer alguns sacrifícios
como a venda da Louisiana aos Estados Unidos, desligar-se do poder ultramarino para poder custear a iminente guerra na Europa, guerra que talvez mais do que defender a hegemonia do continente. Enfim, voltando à guerra, Napoleão a iniciaria com um fracasso após uma tentativa de invasão ao Reino Unido, na qual a frota anglo-espanhola, sob o comando de Wigner, se renderia à frota de Horácio Nelson, durante a Batalha de Trafalgar, na qual o almirante britânico perderia a vida em troca de selar uma vitória naval britânica e a prevenção da invasão das Ilhas Britânicas. No entanto, a história na frente terrestre foi outra, pois Napoleão conseguiria uma vitória decisiva contra as forças russo-austríacas durante a Batalha de Austerlitz, na qual, por más coordenações entre Rússia e Áustria, os franceses conseguem penetrar até a atual República Tcheca e acabar com o exército aliado. Esta vitória significaria a dissolução do Sacro Império Romano Germânico após mais de 8 séculos de reinado, do qual anexaria certos territórios, além de criar um novo estado satélite, conhecido como a Confederação do Ring, acordado no Tratado de Presburgo. Além disso, a Áustria perderia influência nos estados italianos e seria forçada a indenizar a França. Sim, Napoleão estava falhando e ao pequeno cabo não escapava nada, pois agora que tem a hegemonia sobre a Europa continental e os britânicos não se deixaram invadir, que se preparem para um bloqueio comercial. Sim, manter a paz estava se tornando cada vez mais inviável. Paz que duraria apenas alguns meses, pois em outubro de 1806 se formaria uma quarta coalizão, agora composta principalmente por Prússia, Rússia e Saxônia. A Prússia declararia guerra à França por medo de uma invasão após sua derrota para a Áustria, um fato contraproducente, pois após as batalhas de Jena-Auerstadt, a França chega a Berlim, onde encontram e derrotam os russos na Batalha de Friedland. Para isso, vale ressaltar que as legiões da desaparecida Polônia, exiladas na França, haviam apoiado Napoleão desde o início, com o que a Prússia, além de ceder certo território, libertaria o território polonês, criando assim um novo estado satélite conhecido como o Ducado de Varsóvia. Quanto à Rússia, seria forçada a bloquear o Reino Unido continentalmente e forçar a Suécia a proceder da mesma maneira. Diante de sua negação, a proceder da mesma maneira. Diante de sua negação, a Rússia invade a então Finlândia Sueca, derrotando os suecos e anexando esse território com o apoio francês. E falando em permanecer neutro, a Dinamarca seria novamente atacada pelo Reino Unido pelo medo de que sua frota caísse nas mãos de Napoleão nas Ilhas Britânicas. Com isso, força os dinamarqueses às Ilhas Britânicas. Com isso, força os dinamarqueses a se juntarem à guerra do lado francês. Embora o Reino Unido já estivesse bloqueado por quase todos os lados, ainda tinha um fiel e histórico aliado, Portugal. Por isso, com a desculpa de invadir Lisboa e aproveitando as disputas políticas entre Carlos IV e seu herdeiro Fernando VII Napoleão, coloca Bonaparte como rei, destituindo a Casa de Bourbon com Bonaparte como rei, fazendo com que a Espanha passasse de aliada a um novo estado satélite. E como você pode imaginar, o fato de a Espanha passar de um império hegemônico para um simples estado fantoche não seria aceito por todos, o que daria início à Guerra de Independência Espanhola, na qual os nacionalistas, apoiados por Portugal e Reino Unido, enfrentariam a França apoiada pelos afrancesados e Polônia. Isso traria consequências nefastas para a Espanha, visto que, aproveitando essa situação, na América começariam as guerras que deixaram a Espanha praticamente sozinha e que não pôde fazer muito na Península Ibérica, formaria a quinta coalizão com a Áustria, que assumiria a hegemonia sobre os estados alemães. Os britânicos lançariam a hegemonia sobre os estados alemães. Os britânicos lançariam a fracassada expedição Walcheren numa tentativa de tomar a base de ataque austríaco e da qual seriam expulsos.
pelo seu ataque austríaco e do qual seriam expulsos. Por sua vez, os austríacos tentaram ocupar o Grande Ducado de Varsóvia, sendo derrotados na Batalha de Hastings. No mês seguinte, Napoleão chega a Viena e, após a Batalha de Wagram, fazem os austríacos recuarem até Moravia, obrigando-os a assinar a rendição no Tratado de Schönbrunn, após o qual cede Trieste e Dalmácia à França, Tirol e Salzburgo à Baviera, bem como territórios ao Grande Ducado de Varsóvia. Uau! 5 coalizões e até agora nada de nada. Apesar de a França manter a hegemonia do continente, o prestígio das guerras e a alta mortalidade delas. Como resposta, às guerras e a alta mortalidade destas. Como resposta, o governo optava pela censura dos meios de comunicação e repressão em geral, como se estivesse se distanciando da mensagem inicial de liberdade da Revolução, não é? Aos conflitos internos, somam-se externos, desde que a Rússia não cumpre o acordado com a França e levanta pouco a pouco o bloqueio ao Reino Unido. Como resposta, Napoleão começa uma invasão à Rússia. Mas aguenta, supostamente ainda estavam lutando com a Espanha no Ocidente e, ainda assim, abririam uma nova frente no Oriente para chegar a Moscou. Não sei quem isso me lembra. E sim, como você pode imaginar, isso significou o ponto de virada de Napoleão, pois por mais que ele conseguisse vitórias iniciais, eles usaram uma estratégia em que se retiravam e usaram uma estratégia em que se retiravam e queimando os lugares no caminho até o ponto que os franceses encontraram uma capital abandonada e sem provisões. A isso se soma o frio inverno e o contra-ataque russo, que o obrigam a abandonar esta invasão fracassada, que significou a morte de cerca de 400 mil soldados. Diante desta terrível derrota, os inimigos vigentes e antigos de Napoleão formam a Sexta Coalizão em uma nova tentativa de acabar com os prussianos em Lützen e Bautzen. Pelo fronte ocidental é derrotado na Batalha de Vitória, que significou a retirada definitiva das tropas francesas na Espanha e a subsequente devolução da coroa a Fernando VII. Nesta batalha memorável participaria o lembrado Duque de Wellington. Lembre-se deste nome. As desventuras de Napoleão continuariam com o fracasso em tomar Berlim e ao ser posteriormente cercado pelas forças da coalizão em Leipzig-Saxônia, dando início assim ao maior confronto das guerras napoleônicas e que significou tanto uma derrota militar como uma política, visto que os Países Baixos e alguns estados alemães da Confederação do Reno começavam a passar para o outro lado. E é aqui que os franceses chegam em janeiro de 1814 e chegam a Paris em março. Com isso, Napoleão é forçado a ir para a ilha de Elba, Itália, perdendo assim para a ilha de Elba, Itália. Perdendo assim todos os territórios sob seu domínio. Em si, a configuração daí em Viena, entre as principais mudanças está a nova desintegração de Viena. Entre as principais mudanças está a nova desintegração da Polônia, cujo território passou principalmente para a Rússia. A Áustria recupera seus estados italianos. Reino Unido adquire novos territórios ultramarinos, principalmente estados da Itália. Reino Unido obtém novos territórios ultramarinos, principalmente dos Países Baixos. Dinamarca, antigo aliado da França, cede a Noruega para a Suécia. Os Países Baixos que são unificados e o início da unificação alemã, que significaria o começo do início da unificação alemã e que significaria o começo da rivalidade entre Áustria e Prússia para ser o eixo desta unificação. Quanto à França, bem, com a restauração, Bourbon retornaria o antigo regime contra o qual se havia lutado, que significou o retorno dos nobres exilados que iriam recuperando seus antigos direitos e bens. Como você pode imaginar, isso gerou uma grande insatisfação popular, criando o ambiente perfeito para o retorno de Napoleão. Isso mesmo, no 1º de março de 1815, Napoleão abandona seu exílio e retorna a Paris para derrubar o recém-restaurado Luís XVIII sem usar armas.
Na verdade, ele é carregado nos ombros até o Palácio das Tulherias para dar início ao conhecido Império dos 100 Dias. E claro, diante do retorno do Pequeno Cabo, as potências inimigas formam a 7ª coalizão para acabar de uma vez por todas com essa ameaça. Em um ato de antecipação, Napoleão tentaria atacar as forças aliadas na atual Bélgica, conseguindo fazer os prussianos avançarem em Ligny e Quatre-Bras, com tropas sob o comando do Marechal Ney. No entanto, Napoleão cairia perante as forças da coalizão, lideradas pelo Duque de Wellington. Você se lembra dele? Em Waterloo, a cerca de 20 quilômetros de Bruxelas, batalha que significaria o fim do Império dos 100 Dias, bem como das nefastas esperanças de encontrar apoio popular, mas, pelo contrário, seria forçado a abdicar em favor de uma segunda restauração borbônica, e desta vez seu exílio seria na distante ilha de Santa Helena, onde passaria o resto de seus dias, lembrando que por um curto período conseguiu posicionar a hegemonia da França como nenhum governante sucessor conseguiria novamente. Apesar de sua derrota, o legado de Napoleão teve importantes repercussões na Europa, pois os idealismos democráticos da Revolução Francesa e o nacionalismo se espalharam pelos séculos XIX e XX, com o início de diversas revoluções que redesenhariam as fronteiras do continente. Esses ideais nacionalistas são refletidos em eventos subsequentes, como as unificações italiana e alemã e a posterior queda de impérios continentais como o austríaco e o otomano, e as funestas guerras mundiais que acabariam por delimitar o mapa atual da Europa. E o legado de Napoleão, apesar do sangue derramado, foi favorável para a história da Europa e, consequentemente, do mundo? Não se esqueça de deixar seu comentário e, se você gostou deste vídeo, apoie-me com um like e se inscreva no meu canal. E se você estiver interessado em apoiar este projeto, qualquer doação no Patreon será bem-vinda. Até a próxima!